Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa quinta reunião. Já temos quórum. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial e agradecer a sua presença. Pedia também que se sentassem, fazer um bocadinho de silêncio para podermos começar com a nossa reunião. Parece que o som também não está muito bem. Então, agora que temos reunidas todas as condições, agradecer novamente ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial a sua participação tão célere aqui nesta comissão. Agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Local. Hoje temos um pedido, este requerimento foi a pedido do Chega, convém só para dar nota das grelhas de tempo, também para, apesar de todos o saberem, só dar aqui uma consideração de repetir. Portanto, teremos uma intervenção inicial do Partido Chega de 8 minutos, que seguirá uma resposta do Sr. Membro do Governo, do Sr. Ministro, de 8 minutos. Depois teremos uma primeira ronda que começará com 7 minutos do Chega, resposta do Governo sempre a seguir à intervenção de 7 minutos, depois o PSD 8 minutos, o Partido Socialista 7 minutos, a Iniciativa Liberal 6 minutos, o LIVRE 6 minutos, o PCP 5 minutos, o CDS-PP 4 minutos, o Bloco de Esquerda 2 minutos, o PAN 2 minutos, o JPP, que está a assistir online, 2 minutos e, portanto, isto num total de 114 minutos. Teremos ainda depois uma segunda ronda de inscrições por todos os senhoras ou senhores deputados, 2 minutos para cada interveniente e o senhor Ministro depois terá para a resposta tanto tempo quanto for o número de intervenções vezes 2. E por isso, sem mais delongas, dava a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Não sei quem é que pretende intervir. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial nestas suas funções alargadas, que é a primeira vez nesta legislatura que vem a esta comissão, e felicito e desejo-lhes a melhor sorte. A sua sorte será a sorte de todos nós. O requerimento é conhecido por todos, mas eu passo a elencar as medidas principais. No fundo, este processo de agressão de freguesias que estamos a viver agora, em plena processo eleitoral, foi bastante atribulado e com bastante celeuma e avanços e recuos, de certa forma deixou nas mãos das autarquias locais, nas mãos das freguesias, aqui um processo que vai ter que ser muito rápido de conseguir desagregar e fazer as novas freguesias, implementá-las e elas estarem a funcionar no dia a seguir às eleições de 12 de outubro, assim que tomarem posse. E desta maneira nós já ouvimos algumas entidades aqui, a ANAFRA, de GAL, o SGMI, e queríamos ouvir também o Sr. Ministro, para saber da parte do Sr. Ministro e do seu Ministério como é que este processo está a correr, se tem conhecimento de algumas situações menos positivas ou de situações de algumas dificuldades que as autarquias locais estão a atravessar ou não, se o processo está a correr bem, se não vamos ter problemas, porque o que nós queremos é, em tempo útil, ainda conseguir colmatar algum problema que esteja a ocorrer, que dependa da nossa parte colmatar esse problema, e conseguir que, a partir do dia 12 de outubro, não tenhamos aqui problemas de freguesias que não estão implementadas e que têm órgãos eleitos e vão estar órgãos da União de Freguesias anterior a decidir ou a pagar coisas da freguesia recentemente criada, porque ainda não se criou as contas bancárias. Tentar perceber aqui de que forma é que o Ministério foi ouvido neste processo, de forma é que o Ministério está a acompanhar este processo, como é que vamos conseguir ou não ter essas freguesias a funcionar e, naquelas situações em que essas freguesias possam não estar a funcionar, qual é a medida que é tomada, qual é a medida, o que é que se faz. Não podemos ficar num vazio, de certa forma, e deixar que as autarquias abandonadas à sua sorte ou ao azar. Ainda também perceber que soubemos que algumas juntas de freguesias foram adicionadas a este processo já tardiamente e a principal razão de algumas delas era não cumprir os requisitos financeiros. Esse também está precavido
o não para essas freguesias terem essa dotação financeira suficiente para funcionarem. Não vamos ter aqui o presidente da freguesia, e vou falar de uma forma muito clara, que é presidente da freguesia, mas não consegue sequer fazer face às despesas correntes inerentes dessa freguesia. E, no fundo, era isto, Sr. Ministro, que nós gostávamos de ouvir para nos deixar mais descansados ou mais preocupados. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem até 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e gostava de agradecer ao Sr. Deputado João Ribeiro os votos que formulou e dizer-lhe que eu espero poder deixá-lo mais descansado no final desta nossa audição. Efetivamente, há um problema para resolver. Subsiste um problema. O Parlamento aprovou a Lei 25A/2025, de 13 de março, fê-lo após um prolongado debate partidário, interpartidário, político, que chegou à conclusão que era útil, que era necessário para o país fazer a desagregação de freguesias que estiveram unidas em uniões de freguesias. Como bem sabe, o Governo esteve ausente desse debate, era um debate passado no Parlamento, e o Governo não teve intervenção, nem tinha que ter nesse processo. A lei está em vigor e, neste momento, deparamos-nos com algumas dificuldades práticas de concretização da lei que foi aprovada. Essas dificuldades não são de sumenos, não são de pouca importância. No limite, e num limite que não é muito difícil de imaginar, se nós não fizermos nada, podemos deixar que alguns funcionários das atuais uniões de freguesia cheguem ao final do mês de outubro e não tenham quem lhe pague o salário. Isso é razão de alerta suficiente para nos obrigar a ponderar e a encontrar uma solução para o problema. Há vários problemas conexos. Este, para mim, seria o mais grave. E temos que o resolver, evidentemente. Mas há solução para isso. Há solução para isso. Portanto, qual é o ponto aqui? A Assembleia da República, quando aprovou a lei, aprovou um mecanismo que era a criação de uma comissão de extinção das uniões de freguesia. As uniões de freguesia eram convidadas a criar uma comissão de extinção até ao dia 15 de maio. E esta comissão de extinção trataria de todos os detalhes da desagregação das freguesias. Subsistem dois problemas. E se a União de Freguesias não criar a comissão de extinção? Não há quem trate do assunto. Não há quem trate de operacionalizar a desagregação. E se for criada a comissão de extinção, mas ela não agir de forma correta e não acautelar os interesses todos em presença de forma equitativa e legal? Como é que o Estado democrático vai garantir que um trabalhador de uma freguesia chega ao fim do mês e tem garantidamente o seu salário? Temos que encontrar essa forma. A reflexão que fizemos e o acompanhamento que fizemos da situação leva-nos a concluir que é preciso ir mexer na lei que está aprovada. Pode fazer-se por uma de duas formas. Ou o Parlamento toma a iniciativa de o fazer, ou o Governo apresenta uma proposta à Assembleia da República para o fazer sob a forma de lei. Seria uma possibilidade, mas não parece que seja a mais adequada, porque o período que está a decorrer agora até às eleições não é, em princípio, suficiente para aprovar e colocar em vigor uma lei que resolva o problema a tempo. E não é necessária que seja uma lei da Assembleia. É suficiente um decreto-lei do Governo. E o Governo está, portanto, a ponderar fazer um decreto-lei que resolva, que esclareça estas questões pendentes da lei, de forma a garantir questões essenciais,
A primeira das quais, eu insisto, é que nenhum trabalhador de uma união de freguesia fique sem salário no mês de outubro, novembro ou dezembro. Mas há outras questões para acautelar. É preciso acautelar que, sobre a divisão do património, do demais património, é muito importante acautelar a divisão dos trabalhadores da União de Freguesias. E não é só garantir trabalho, é garantir trabalho no posto adequado, no posto de trabalho mais adequado. Vamos imaginar que um cidadão de uma originária freguesia, ele morava e trabalhava lá. Depois foi passar a trabalhar para a União de Freguesias e mudou de local de trabalho. Agora é extinta a União de Freguesias e é reposta à freguesia originária. Tudo faz crer que este trabalhador em concreto deve vir para a sua freguesia originária e não para outra qualquer. A questão das dívidas que a União de Freguesias tenha. Bom, não se pode extinguir a freguesia e deixar lá ficar as dívidas. As dívidas têm que ser repartidas pelas freguesias que vão suceder à União de Freguesias. E tem que haver um critério legal para fazer isso se a Comissão da Extinção o não fizer. São coisas deste tipo que eu acho que o Decreto-Lei deve acautelar. Pode e deve acautelar. Divisão de propriedade, imobiliária e mobiliária, divisão da responsabilidade pelos trabalhadores, divisão das dívidas a que houver lugar. Um problema que se pode suscitar também tem a ver com as delegações de competências que os municípios tenham feito na União de Freguesias. E agora a União de Freguesias extingue-se, dá lugar a várias freguesias e a delegação de competências acompanha esta delegação de competências ou não? Pode acompanhar para umas freguesias e para outras não? Como é que se vai operar esta delegação de competências até que haja uma renovação da delegação ou não de competências? É preciso tratar tudo isto. Qual é o método que nós pensamos para isto? A ideia do Governo é preparar um projeto de decreto-lei e vir discuti-lo ao Parlamento. Não é uma fórmula muito habitual, mas eu acho que é a fórmula adequada. Porque estamos a falar de um domínio, estamos muito próximos, estamos no seguimento da legislação eleitoral que exige uma maioria qualificada para ser aprovada. Estamos na sequência dessa legislação eleitoral. E, portanto, nós gostaríamos que este decreto-lei em concreto tivesse o maior consenso possível e que os partidos tivessem possibilidade de participar na sua elaboração. A ideia, portanto, era o Governo preparar um projeto de decreto-lei e, através do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, ou com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, promovermos um diálogo com os diferentes partidos para encontrarmos as boas soluções adequadas a resolver aqui os problemas. São problemas práticos. Eu acho que não vejo dificuldade em nos pormos de acordo sobre a identificação dos problemas e mesmo sobre a solução para eles. Ninguém, de certeza, à volta desta mesa estará em desacordo que é necessário garantir que os trabalhadores vão ter salário no fim do mês, em outubro, em novembro, em dezembro e talvez até em janeiro ou fevereiro, porque a nova freguesia que vai surgir da cisão da União de Freguesias, para pagar salários, vai ter que ter um orçamento aprovado. De acordo com as regras legais, creio que é assim. Aprovar um orçamento leva tempo. Ora, até que tenha o seu orçamento em condições de poder pagar o salário, a freguesia, se calhar é preciso garantir que seja a União de Freguesias a pagar salários durante algum tempo. Isto tem implicações com os nossos serviços. O Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território tem que dar instruções à ADGAL, que é quem faz as transferências para as freguesias, sobre se transfere para a União de Freguesias ou não transfere. Mas se a União for extinta e se não tiver já órgãos eleitos, ele só pode fazer se tiver uma lei que o autorize. Portanto, precisamos dessa lei, que o autorize a procedimentos especiais, transitórios, que garantam que as coisas vão correr normalmente naqueles casos onde a Comissão da Extinção não tenha lugar, não se tenha sido criada ou não faça o trabalho conforme deve ser. E, portanto... Então já terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Prosseguimos então agora para a primeira ronda. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, de 7 minutos. Senhor Presidente, só uma nota, a ver se eu percebi bem. Nós recebemos isto é a prejudicar o Chega, mas nós recebemos os tempos e tem aqui um seisinho que, se lermos em baixo, diz: formado por o requerente não intervém nesta primeira ronda. Tem razão, sim, senhor. Portanto, a primeira intervenção é do assim, nós não Grupo importávamos de Parlamentar- intervir, mas pronto, é só porque É do Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de até 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, informo que vou repartir o tempo disponível do Grupo Parlamentar do PSD com a minha colega Olga Freire. Sendo assim, cumprimento o excelentíssimo Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, permitam-me agradecer esta pronta disponibilidade do Sr. Ministro em comparecer a esta Comissão para esclarecer um processo que ainda está em curso e refiro-me à desagregação, reposição de freguesias ao abrigo da Lei 25A de 13 de março, que ainda vigora. Com efeito, temos hoje evidências da preocupação do Sr. Ministro e do Governo em suprir alguns constrangimentos, problemas que subsistem, como disse o Sr. Ministro, dificuldades práticas, para que o processo possa estar formalizado até ao ato eleitoral autárquico que se avizinha 12 de outubro. Também é certo que existiu no âmbito da anterior legislatura um amplo empenho na conclusão, uma conclusão rigorosa, com provas documentais e todas as evidências, sem celeumas nem processos atribulados, para a conclusão, como dizia eu, do procedimento especial, simplificado e transitório de criação de freguesias aprovado pela Lei 39 de 2021, 24 de junho, e através da lei da elaboração da lei que foi já referida e que mereceu o consenso de uma vasta maioria parlamentar. Daí estranharmos esse consenso dessa vasta maioria parlamentar, como é que ainda se fala em celeumas. Apesar de ter sido uma iniciativa exclusivamente parlamentar, como também bem disse o Sr. Ministro, sabemos que a ação do Governo é determinante e, à data de hoje, louvamos aquilo que é o apelo ao diálogo com o Parlamento que o Sr. Ministro acabou de evocar, nomeadamente na prossecução das legítimas aspirações dos fregueses e naquilo que é o estrito respeito pelo poder local autárquico ao nível das freguesias. Estamos também cientes do envolvimento das entidades que já foram aqui ouvidas nesta Comissão, como sendo a DGAL, a ANAFRE e a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e por tudo isto, à data de hoje, o Grupo Parlamentar do PSD entende que apenas nos cumpre desejar que todo o processo corra pelo melhor, com consenso e diálogo, que sejam supridos os ditos constrangimentos através da imprescindível ação do Governo e que o Governo possa prosseguir na senda da valorização das políticas territoriais e com a sua capacidade inalcançável, inexcedível de acompanhamento de reorganização administrativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado por estarem aqui, os senhores e senhoras deputadas. Sr. Ministro, eu vou ser mais direta, uma vez que a Sra. Deputada Dulcineia já fez aqui um enquadramento, mas também dizer ao Sr. Ministro que nós, no âmbito do Grupo de Trabalho, na última legislatura, sabíamos que iria haver necessidade de colmatar alguns eventuais problemas que iriam surgir no dia-a-dia, na prática, que não poderiam nunca ter sido incluídos na lei que leva a cabo a desagregação. E, portanto, se o Governo propõe fazer uma proposta de decreto-lei para posterior discussão aqui na Assembleia da República, parece que, eventualmente, poderá ser uma boa metodologia. No entanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se tem conhecimento de alguma situação em que não tenha existido a Comissão de Extinção, porque depois de ouvir as três entidades que antecederam a audição do Sr. Ministro, não há conhecimento dessa factualidade. Também questionar diretamente o Sr. Ministro sobre uma medida que foi aqui levantada pela DGAL no sentido de ter solicitado à tutela que o Fundo de Financiamento de Freguesias de outubro pudesse eventualmente ser pago em antecipação, de forma a que o Executivo, que estará em funções até à tomada de posse do último Executivo, pudesse fazer
o pagamento dos salários sem qualquer constrangimento e sem haver nenhum problema. E depois, em 2013, Sr. Ministro, houve alguns procedimentos e normas transitórias e lembro-me, por exemplo, que quando as freguesias agregadas iniciaram funções, portanto, com a tomada de posse dos órgãos, por exemplo, já tínhamos o número de contribuintes, já tínhamos o número de segurança social. Questiono, Sr. Ministro, será possível, no âmbito da desagregação, também antecipadamente, uma vez que nós sabemos quais são as freguesias que vão voltar a existir, será que é possível, por antecipação, termos o número de contribuinte e o número de segurança social, pelo menos esses que já ajudam a que quem toma posse possa começar já com alguma coisa, nomeadamente para abrir contas bancárias é necessário que isso esteja já devidamente tratado. Portanto, são coisas de caráter muito prático do dia-a-dia que eventualmente pode ajudar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro dispõe de até 8 minutos para responder. Espero não precisar deles, Sr. Presidente. Muito obrigado. Só para dizer, então, que nós temos informações difusas de que há comissões de extinção não constituídas, mas não temos informação precisa. Por isso mesmo é que a DGAL, o Sr. Sá Estado deu instruções à DGAL para para apurar junto das uniões de freguesias se de facto foi ou não foi constituída, em que casos foi, em que casos não foi, e como é que estão a processar-se as coisas em cada união de freguesias para ficarmos com a dimensão clara do problema. Sendo certo que mesmo que tudo corra muito bem, vai ser necessário fazer aqui alguns ajustamentos legais. Mesmo que tudo corra na perfeição na constituição das uniões de freguesias, desde logo por causa desta questão, a Direção-Geral pediu autorização ao Estado para fazer a antecipação de 12º às uniões de freguesia. Eu creio que com o quadro legal que temos ele não o poderá fazer, precisa de uma lei que o autoriza isso, mas se calhar vai ter que ser essa a solução, provavelmente. Porque, de facto, as eleições são no dia 12, a posse da freguesia há de ocorrer a algures no final do mês de outubro. O funcionário tem que receber no final do mês e pergunta-se quem é que lhe vai pagar. E mesmo no mês de novembro, ele vai ter que ter orçamento, vai ter que criar o número fiscal de contribuinte, vai ter que ter o número da Segurança Social. Sobre esse ponto, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, que é previdente, está a tratar já do assunto e se o Sr. Presidente me desse autorização, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado para explicar o que é que ele está a fazer para procurar antecipar a questão do número fiscal de contribuinte e da Segurança Social. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Bom, de facto, isso depois leva até um outro problema, que eu estava aqui a lembrar-me, que é um problema até do ponto de vista, enfim, mais comezinho, mas também muito importante, que é a abertura da conta bancária. É preciso abrir uma conta bancária, é preciso ter o número de contribuinte, é preciso ter os dados todos, é preciso ter a aprovação da Assembleia de Freguesia. Portanto, isto temos aqui um procedimento bastante complexo e de forma antecipada. A DGAL já está a articular, quer com a Segurança Social, quer com a AT, quer com o IRN, para resolver antecipadamente algumas das questões. Aquilo que também, enfim, nós estamos sempre disponíveis no Governo, para também acolher algumas questões que os senhores nos queiram colocar hoje, para nós também podermos antecipar algumas, embora nós já tenhamos um leque bastante alargado dos problemas potenciais que podem surgir. Eu diria, para concluir, que este processo é um processo que a agregação foi muito mais fácil em termos administrativos do que a desagregação. Enfim, comparativamente é como se nós, quando casamos e quando nos divorciamos, o casamento é sempre mais fácil do que essa separação. Penso que é tudo, Sr. Ministro, tem a palavra, Sr. Ministro, não? Então, passamos à próxima intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento-vos a todos. Este processo
até agora vingou, agora já não, mas até agora vingou um princípio da separação de poderes, que é a feitura de uma lei geral e abstrata, e agora, obviamente, passando para a malha da operacionalização, entra naturalmente as direções gerais, os serviços que têm que operacionalizar todas estas questões e, obviamente, eventualmente a tutela para o despacho normativo, despachos interpretativos, qualquer coisa regulamentar. Isto é levantar as questões que nos parecem importantes. Por isso, eu gostava de dizer antes que aqui, à volta desta mesa, a única força política que mudou mesmo a opinião de 180 graus, foi ao contrário, foi o Chega. Porque o Chega estava ali a fazer uma consideração sobre a qualidade do processo. Se tivesse juntado ao processo na altura da decisão, tínhamos mais uma força política para, eventualmente, viabilizar aquilo que o Sr. Ministro nos sinalizou, que nos parece importante. Da parte do Partido Socialista, nós queremos operacionalizar esta medida, isso é evidente. Queremos que esta lei não tenha problemas na sua fase de operacionalização, que não fiquem dúvidas sobre isso, porque nós, a nossa postura neste processo e na comissão que foi desenhada e do diploma que fomos trabalhando e nos processos que fomos avaliando, repescando, analisando para a frente e para trás, até que pudéssemos ter uma decisão que nos sentíssemos todos muito confortáveis sobre a qualidade do serviço que foi feito, ou do trabalho que foi feito, era para potenciar e cumprir aquilo que o artigo 25 da Lei 39 estava escrita, que agora já não serve para nada aquele artigo, mas na altura, porque já está gasto, já não há mais processos especiais. Mas nós tínhamos que cumprir até pela dignidade da Assembleia da República e, obviamente, leis gerais e abstratas não conseguem, ainda vindo da Assembleia da República, não pode fazer uma lei e a regulamentação da lei, que isso às vezes é muito complicado por causa dos pormenores técnicos. Por isso, aqui as questões, por isso nós estamos disponíveis para avaliar o que venha do Governo para executar esta matéria. Nós ouvimos a DGAL, ouvimos a Secretaria-Geral, noutro contexto dos cadernos eleitorais e por aí, não nos pareceu nenhum problema, mas, obviamente, a ANAFRA diz que o processo foi feito sob consulta deles e, por isso, a primeira pergunta é se o Sr. Ministro conhece algum caso que as comissões não tenham reunido ou que haja um problema, porque era importante, até para a ANAF, que seguramente nos está a ouvir, possa atualizar o seu fecheiro de consulta, porque eles fizeram um guião para ajudar as freguesias, e eu tenho ideia, que foi aquilo que nos passou na audição anterior, que eles tinham acompanhado aquilo de perto, dando todo o apoio necessário. A DGAL, que eu considero uma direção-geral muito competente nesta matéria, tem, digamos, a obrigação de identificar todas as questões operacionais para, com tempo, nós podermos tratar disto. Por isso. E podemos, obviamente, os grupos parlamentares, analisando o que é que vem do Governo para operacionalizar, podermos tomar com tempo decisões para evitar problemas. E nós faltam quase 3 meses para as eleições, mais a dilação das tomadas de posse, mas a primeira questão é se conhece algum caso concreto para que nos assuste sobre a não operacionalização, a não feitura, ou a não realização, primeiro das comissões de extinção, porque eles tinham que fazer os relatórios, as atas, e depois fazer aprovar nas Assembleias de Freguesia, e depois as comissões instaladoras. Eu confesso que não conheço nenhuma, mas obviamente era importante saber se temos ou não temos. A segunda nota que é, se conhece o Sr. Ministro, obviamente, ou o Sr. Secretário de Estado, daquilo que foi identificado para a gente, para DGAL, algum assunto que seja ultrapassável por um diploma regulamentar. Eu confesso, daquilo que vejo a panóplia de assuntos que também identificarei nesta minha intervenção, há um outro caso, não considero que nenhum assunto seja ultrapassável desde que sejam identificados com tempo. Porque isso é muito importante e obviamente nós reuniremos outra vez a partir de setembro, logo no início de setembro, e eu considero, com esta disponibilidade que o Partido Socialista tem para dar eficácia e eficiência a esta lei, para que se faça todo o processo, temos nisto. Depois, há 2 ou 3 questões que nós gostávamos colocar, que são 2 questões, que é a questão do envolvimento das direções-gerais, da Direção-Geral da DGAL, para apoio a este processo. Pergunta, está já a Direção-Geral das Autarquias Locais fortemente empenhada para identificar todas as questões? Primeira questão. Segunda questão, está o membro do Governo a trabalhar com a ANAF para eventuais questões que a ANAF possa ter? Segunda questão. Terceira questão, tem algum contacto com a ANP sobre esta matéria? E porquê a ANP também nisto? Por causa de traga à colação a questão dos contratos interadministrativos, que aqui já foi falado. Porque os contratos interadministrativos, que é um conjunto de verbas
de acordos que as juntas de freguesia fizeram com os executivos municipais e cujo dinheiro é retido à cabeça do Fundo Geral Municipal por parte da DGAL, tem que haver uma orientação específica, que é isso é que vai municiar a transferência dos contratos interadministrativos e seguramente também dos 3 Fs, a transferência trimestral, também temos que ver e seguramente haverá nesse diploma. Por isso, a conversa ou a pergunta é, se as freguesias, da perspectiva do Governo, irão contar com as dotações orçamentais, resolvendo o problema que o Sr. Ministro aqui identificou, e na minha opinião bem, que são questões de operação, mas são questões que nós estamos disponíveis para ajudar a resolver em termos legais. E depois, finalmente, na parte do Governo, o que nós queremos perguntar, da percepção e do trabalho que fazem no terreno, é se sentem alguma reserva deste processo pelo terreno que têm. O Partido Socialista, depois desta lei, a 25A, ter sido aprovada, tem verificado que há contentamento das pessoas. Nós fizemos justiça às pessoas que se manifestaram. E agora, obviamente, temos até algumas freguesias pelos processos normais, digamos assim, que temos que trabalhar e que algumas deram já entrada aqui na Assembleia da República e seguramente outras por vontade das populações, que é o processo geral da lei geral e abstrata que estemos em vigor a 39. Por isso a pergunta é se o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado sentem que há alguma reserva sobre este processo ou se este processo está devidamente consolidado para fazermos o que temos que fazer em termos de operação, em termos de regulamentação, uma articulação entre o Governo que faz uma proposta, por aí, conforme o Sr. Ministro até identificou, e que nós estamos disponíveis para ajudar, analisando quais são as questões, analisando ao pormenor, para ver se deve estar ali ou se não necessita estar ali, que eu percebo que o Sr. Secretário de Estado precisa de algum conforto legal para tomar algumas decisões, porque as inspeções são violentas e não vale a pena, e os tribunais, o Tribunal de Contas também. Finalmente, só uma questão que não tem muito a ver com isto, mas é uma pergunta que acho que deve a oportunidade, é saber se o Governo está para quando uma nova lei de finanças locais, porque isto tem tudo a ver com o financiamento também das freguesias. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro se dispõe de até 7 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Jorge Botelho, eu diria que estava o país bem se este problema que temos pela frente fosse um problema difícil. Se todos os problemas do país fossem do tamanho deste, o país estava feliz da vida, desenvolvidíssimo, sem problemas, com rendimentos elevados, estava tudo resolvido. Este caso que temos em mãos é um assunto que, se não se fizer nada, é um grande problema. Mas está ao nosso alcance agir e resolver, e estamos a tempo de resolver a questão. Portanto, o apuramento do que está a acontecer no terreno vai ser feito, talvez já amanhã, sim, esta semana garantidamente, com consulta que a DGAL vai fazer junto de todas as uniões de freguesia. E, portanto, vamos ficar a apurar exatamente o que é que aconteceu, criaram ou não criaram comissões de extinção e deliberaram ou não deliberaram. Porque há notícias que umas foram criadas, mas depois não se entenderam sobre deliberações a tomar, etc. Bom, portanto, vamos fazer o levantamento da situação. Isso vai nos ajudar a fazer o decreto-lei para sabermos que problemas temos que resolver. Sendo certo que há alguns problemas nós teremos que resolver, mesmo que tenha corrido tudo bem do lado das uniões de freguesia. A Direção-Geral é o braço armado, é o órgão executivo deste processo, como não pode deixar de ser, sob a orientação do Sr. Secretário de Estado. Nós vamos também falar sobre isto com a Associação Nacional de Municípios na reunião que está marcada para a próxima semana e abordaremos concretamente a questão dos contratos interadministrativos. A nossa posição de princípio é esta, repare, isto acontece no momento em que vai haver eleições autárquicas, os novos órgãos autárquicos podem decidir ou não fazer os contratos administrativos. A ideia é que se mantenham feitos com todas as freguesias da União os contratos que foram feitos com a União, salvo se vierem a ser denunciados de acordo com a lei. É o princípio que deve ser enunciado, é esse princípio que estamos a pensar consagrar na lei, mas é isso que queremos testar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Quanto à Lei das Finanças Locais, Sr. Deputado, cumpriremos o que está no programa do Governo, nem mais nem menos. Vamos fazer uma alteração à Lei das Finanças Locais com os propósitos que lá estão enunciados e dentro do prazo que lá está enunciado também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sei se da parte do Grupo Parlamentar da IEL, a deputada Joana Cordeiro dispõe de até 6 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial e a sua equipa. E chegamos aqui, começar por dizer que chegamos a esta audição depois de 3 audições que deixaram um retrato pouco homogéneo da situação que se vive neste processo. Enquanto a ANAFRE tentou passar uma imagem de tranquilidade sobre todo o processo, a Direção-Geral das Autarquias Locais, por seu lado, trouxe a realidade e trouxe uma checklist de problemas, porque, afinal, o diabo está nos detalhes, como se costuma dizer, deixando claro que este processo de desagregação de freguesias padece de falhas graves ao nível de lacunas legais, que vão trazer problemas quando for necessário dividir as instalações ou os recursos, quer sejam eles humanos, materiais ou financeiros. A DGAL acabou mesmo por admitir que nunca foi elaborado qualquer estudo de impacto orçamental para a reposição das freguesias, revelando ao mesmo tempo que, para mitigar o vazio financeiro que se avizinha, pondera antecipar transferências para as juntas agora extintas, numa lógica de almofada temporária que permita pagar os salários e as contas correntes. Entretanto, o Sr. Ministro, creio que não é segredo para ninguém que o Sr. Ministro não foi o maior entusiasta deste processo de desagregação de freguesias, o que naturalmente nós na Iniciativa Liberal compreendemos, por todos os motivos que são públicos e que desde o início sustentaram a posição frontalmente contra da Iniciativa Liberal sobre este processo e que diria que se podem resumir em poucas palavras. Ficou por provar que esta desagregação de freguesias resultaria em melhores serviços públicos e também ficaram por contar e calcular os custos para o contribuinte de mais uma aventura partidária com poucos ou nenhuns benefícios políticos. Nesta comissão, portanto, hoje importa saber também se mantém esta reserva, se sim, porque é que o Governo não foi mais vocal quando o diploma regressou do veto presidencial para a confirmação. Disse que esta desagregação foi uma decisão do Parlamento, já hoje aqui o referiu, que não houve intervenção do Governo, diria eu, numa tentativa de não envolver o Governo e de proteger também o Governo de um erro político que foi cometido pelo Parlamento, nomeadamente pelo PSD, juntamente com o PS e com o Chega, mas isso terá sido um silêncio estratégico ou uma resignação perante a máquina partidária. E, principalmente no momento em que a reforma do Estado ganhou finalmente a relevância de um Ministério, afinal, a reforma do Estado da AD ou do PSD é compactuar com a criação de mais freguesias? É porque nós não podemos otimizar a reforma do Estado e dizer que queremos reformar o Estado à segunda-feira e depois à terça-feira estamos a criar mais 167 novas freguesias ou novas estruturas, porque por muito pequenas que sejam essas estruturas, obviamente vão ser sempre pagas pelos mesmos e numa conta que não para de subir. E esses mesmos, os portugueses, que vão pagar mais milhões de euros por causa deste processo de desagregação de freguesias, no fim, o que é que vão ganhar? Portanto, vão pagar mais e vão ganhar exatamente o quê? E sim, a criação das 167 novas juntas de freguesia vai produzir despesa e despesa corrente todos os anos, porque dizem-nos que a despesa não aumenta, mas obviamente se se criam mais juntas, mais salários, mais contas de eletricidade, mais rendas, claro que as despesas aumentam. Ora, se os custos fixos vão aumentar e se o orçamento é o mesmo, das duas uma, vai faltar dinheiro para as freguesias fazerem aquilo que é efetivamente essencial, nomeadamente cuidar dos espaços verdes, limpar as ruas, ou, no fundo, basicamente, vão-se perder serviços de proximidade e, como sempre, são os cidadãos que acabam por ficar prejudicados nestes processos. E, portanto, isto tudo para dizer que se não há €1 a mais neste processo, das duas uma, ou estamos a viver numa ilusão que é possível gastar mais sem reforçar o orçamento, ou temos que admitir que algumas freguesias simplesmente não vão fazer aquilo que deviam fazer. E, portanto, o que é que eu gostava de tirar desta audição? Gostava de saber qual é o valor estimado para recursos humanos, materiais das novas freguesias e, sobretudo, de onde é que este dinheiro vem. Se tem que haver um reforço do Orçamento de Estado, se vai ser diluído no Fundo de Financiamento das Freguesias, portanto, de onde é que vem o dinheiro para pagar isto?
porque o governo anterior admitiu a possibilidade das freguesias se candidatarem a fundos europeus e, portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal espera é que não sejam os fundos europeus a vir pagar despesa corrente, nomeadamente, porque obviamente não é para isso que servem os fundos europeus, servem para optar por programas de investimento, para alavancar a economia portuguesa e, portanto, esperamos que não seja isto que vai ser feito. E, portanto, assim, Sr. Ministro, eu deixo-lhe um conjunto de questões para as quais gostava de ter, obviamente, respostas concretas e não apenas opiniões ou intenções, gostava de ter datas, valores e decisões. Portanto, eu ia começar por perguntar qual era o ponto de situação sobre as freguesias, portanto, que as que ainda não dispõem de instalações, pessoal, portanto, que ainda não têm comissões de extinção ou instaladoras. Ainda agora disse que iam fazer isto e ter este levantamento pronto esta semana. Também pergunto se isto já não devia estar feito, quer dizer, já não falta assim tanto para dia 12 de outubro, portanto, isto já não devia estar a ser feito, mas tudo bem. Portanto, se compromete com um prazo curto para termos este ponto de situação. Depois, caso uma ou mais das freguesias que neste momento têm mais problemas permaneçam inoperacionais no dia 12 de outubro, qual é o plano de contingência que está preparado? Portanto, quem é que garante a abertura das instalações, a continuidade dos serviços mínimos, a gestão corrente das despesas? Portanto, qual é os salários, os contratos? Portanto, qual é o plano de contingência, o que é que está efetivamente planeado? Em terceiro lugar, novamente, já referi isto, mas qual é o custo estimado da criação das novas 167 novas freguesias? Porque, no fim, se esta reforma tem um preço, e compreendido, nós somos contra, mas compreendendo que há reformas que têm custos, então qual é esse custo? Portanto, quanto é que isto vai custar ao bolso dos portugueses? E Sr. Ministro, mesmo só para terminar, dizer que a resposta a estas questões é aquilo que, ou devia ser o grau de seriedade que os portugueses deviam esperar, quer do Governo, quer deste Parlamento, porque a gestão dos dinheiros públicos e, portanto, este tipo de processos, obviamente exige critérios, exige métricas, exige sustentabilidade financeira e depois, no fim, que os serviços públicos estejam efetivamente a funcionar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro dispõe de até 7 minutos para resposta. 6, desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Joana Cordeiro, pareceu-me ver na sua intervenção alguma orientação no sentido de abrir um conflito entre o Governo e o Parlamento nesta matéria, pois não teve nunca conflito até hoje, nem vai tê-lo, nem vai descortinar nenhum momento de conflito. O Governo é muito cioso das suas competências e respeita absolutamente as competências do Parlamento. Portanto, o Parlamento legislou no âmbito da sua competência, fez aquilo que entendeu. Ou seja, o Parlamento fez a sua opção e o Governo agora vai cumprir a sua obrigação. E a obrigação do Governo é dar condições materiais de executar a lei que o Parlamento aprovou e de pôr a funcionar os órgãos autárquicos que os eleitores vão eleger no dia 12. E tem que haver condições legais para que tudo isso funcione de forma harmoniosa. E é fácil encontrar essa harmonia. Eu já disse há pouco, fossem todos os problemas do país do tamanho deste, e o país viveria feliz, porque faremos um decreto-lei que procuraremos que tenha a participação de todos os partidos, procuraremos que todos os partidos possam dar contribuição para as melhores soluções, porque não são soluções unívocas ou inequívocas, estas que nós vamos encontrar, encontraremos a melhor solução com o consenso mais alargado que seja possível. Está fora de causa, evidentemente, que os fundos europeus possam pagar despesa corrente, isso também não acontece no Estado Central, nem acontece nas autarquias municipais, nem nas autarquias freguesias. Quanto ao custo, Sra. Deputada, eu estava na expectativa que a Sra. Deputada não teria votado esta lei sem fazer as contas. Eu não tive que a votar, mas quem teve que a votar provavelmente terá feito as contas. As contas aqui também são fáceis de fazer. É a diferença das gratificações que recebem os titulares dos órgãos do poder, dos órgãos das freguesias. E, portanto, é essa a diferença. Vai passar a ter mais eleitos locais nas freguesias, nas assembleias de freguesias e nas juntas de freguesia. Também não sinto que o país tenha tido um grande sobressalto
ou que o ponteiro do orçamento tenha dado algum salto no momento em que essa lei foi aprovada. E aqui, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe que nós temos evidentemente que ser criteriosos na despesa que fazemos. Mas há um domínio que tem a ver com a pertença das pessoas, tem a ver com a agregação das pessoas e com um privilégio do poder local, da sua autonomia, que custa evidentemente dinheiro. Mas também lhe digo que, se fosse fazer as contas, quanto custam os salários dos nossos autarcas pelo país fora, e pusesse em confronto os ganhos que o poder local trouxe ao país, ia chegar à conclusão que foi um excelente investimento. Os ordenados dos nossos presidentes de Câmara, dos nossos vereadores, dos nossos presidentes de Junta, foram um excelente investimento, não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigado, Sr. Ministro. PCP não está ninguém. CDS? Livre. Está aqui. Sra. Deputada Filipa Pinto dispõe de até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Agradecemos a sua vinda a esta comissão para discutirmos o processo de desagregação de freguesias e não podia concordar mais com as suas últimas palavras, que têm a ver com a importância que o poder local tem junto dos cidadãos, e todo o investimento que foi feito nesse sentido foi bem feito. O processo de desagregação de freguesias que se encontra em curso é fruto da auscultação da vontade das freguesias e vem de um fundamento muito claro, que é a necessidade de aproximar o Estado das pessoas. Juntas de freguesia mais próximas são cruciais para a qualidade de vida da população, pois garantem respostas mais rápidas a problemas locais e proporcionam um sentido de comunidade, como muito bem disse o Sr. Ministro. À semelhança das anteriores audições que realizamos no âmbito desta comissão, importa hoje entender se as freguesias estão a ser devidamente acompanhadas em antecipação às eleições autárquicas. Para garantir que tudo corre bem em outubro, é crucial que agentes municipais, funcionários e a população em geral sejam adequadamente informados sobre as melhores práticas do processo eleitoral autárquico e que entendam as regras e procedimentos relacionados com o mesmo. Por isso eu pergunto o que está a ser feito para garantir que as mudanças que estão a acontecer com a desagregação das freguesias e do processo de eleição autárquico sejam devidamente comunicadas às várias partes envolvidas. Adicionalmente, sendo responsabilidade deste Governo garantir que todas as pessoas têm direito à participação democrática, o que se está a fazer para assegurar que todas as pessoas migrantes têm acesso à informação necessária para conseguirem exercer o direito ao voto no dia 12 de outubro. O Governo tem os meios para assegurar que o processo de recenseamento destas pessoas está a ser agilizado. Ao mesmo tempo, todas as freguesias e cada nova freguesia que se erguerá após as eleições autárquicas precisam de estar capazes de prestar os serviços adequados à população residente. Naturalmente, para isso acontecer, não só no papel, mas também na prática, é necessário que estas freguesias se sintam verdadeiramente apoiadas e capacitadas. As verbas que dizem respeito às freguesias no Orçamento do Estado aprovado para 2025 já levantavam muitas preocupações e o LIVRE na altura chamou a atenção para isso. O aumento do montante atribuído às freguesias foi inferior ao aumento do ano anterior, montante que se mostrava claramente insuficiente. Entre o significativo aumento dos encargos e um processo de descentralização em curso que não se traduziu num aumento proporcional dos recursos disponibilizados para fazer face às novas responsabilidades, às freguesias não foi prestada uma resposta satisfatória por parte do Governo. Se o montante previsto no Orçamento do Estado de 2025 já era manifestamente pouco para permitir que as existentes freguesias cumprissem as suas funções de forma eficaz, havendo mais freguesias a partir de outubro, mais agravada fica esta situação. Cada freguesia requer garantia de trabalhadores, um edifício adequado para a sede, a existência de equipamentos desportivos e culturais, a existência de parques ou jardins públicos, a capacidade de prestar serviços de apoio social, etc. Após a divisão de bens realizada entre uniões de freguesia que já possuíam poucas verbas e recursos escassos, está agora a ser pedido às freguesias que façam
limonada com poucos limões. No início do ano, o Sr. Ministro comprometeu-se que iria garantir às freguesias o acesso a fundos comunitários, fundos estes que serviriam de grande apoio para as freguesias nesta fase de transição. E a pergunta é se o Sr. Ministro consegue garantir que este apoio será dado. Este Governo está também empenhado em falar da reforma do Estado, como se uma espécie de pó mágico que vai resolver os problemas do nosso país. Na prática, na verdade, pouco se sabe sobre o que querem efetivamente dizer ou como o pretendem fazer. Para o LIVRE, reformar o Estado é torná-lo mais próximo e não necessariamente mais pequeno. E uma pergunta: como é que pensam conjugar a vossa pretensão de reforma do Estado com esta desagregação de freguesias? E como é que isso se traduziria em freguesias mais capacitadas e munidas dos recursos que precisam para cumprirem o objetivo de maior proximidade às populações, como também o Sr. Ministro defendeu e que nós concordamos? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro dispõe de até 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma componente da pergunta da Sra. Deputada Filipa Pinto que tem a ver com o recenseamento. Compreenda que nessa parte eu não tenho informação. Esta compete ao Ministério da Administração Interna regular esse processo e não tenho notícia de que haja algum problema a este respeito. Quanto à questão dos fundos europeus, eu disse e mantenho que a ideia é que nesta reprogramação que está a ser feita do Portugal 2030 fique consagrada a possibilidade de as freguesias acederem diretamente a fundos europeus específicos. Só estranhei, na intervenção da senhora deputada, estranhei aquilo que me pareceu ser pouco rigor na forma como se referiu às dotações para as freguesias no ano 2025. Porque, tanto quanto eu me recordo, já lá vão alguns meses, eu não sou capaz de ter o número até às décimas, mas tenho a certeza que o aumento para as freguesias foi superior a 10%. E a inflação foram 2 e tal %. Houve um aumento real forte da dotação para as freguesias no ano 2025, no ano em curso. E, portanto, não compreendo qualquer referência à insuficiência de recursos. Os recursos são sempre poucos, evidentemente, sobretudo em algumas autarquias, não em todas, mas há algumas autarquias onde os recursos continuariam a ser poucos se o aumento fosse de 20% ou 30%. Mas o Governo foi justo no aumento que deu às freguesias no ano de 2025. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Almeida, dispõe de até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do CDS os esclarecimentos que já deram e que são muito relevantes para aquilo que está aqui em causa. Nós pretendemos que a lei está aprovada e, portanto, o que se pretende é que se consiga concretizar todos os seus preceitos da melhor forma possível. De facto, as audições que aqui tivemos não deram todas sinais no mesmo sentido, mas a esmagadora maioria dos sinais que deram foram positivos e é importante termos isso nota, e eu acho que mesmo naquilo que não foi tão positivo, o que já ouvimos hoje da parte do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado colmata bem aquilo que estava em causa. Eu queria só colocar aqui, relativamente àquilo que parece o problema mais fácil de acontecer, nós não teremos provavelmente questões de conflitos positivos de competências, portanto, que era um risco que haveria de haver duas entidades, uma anterior e outra posterior, a poderem praticar os mesmos atos, mas temos um risco muito grande de conflitos negativos, ou seja, de haver um vazio, quer quanto a exercício de competência, quer quanto a titularidade de contratos, de património, de relações, de contratos, relações contratuais ou de património. Relativamente a estes conflitos, duas hipóteses que eu queria aqui questionar o Sr. Ministro sobre essa possibilidade. À partida, uma autarquia só cessa funções quando a que lhe sucede toma, ou melhor, um executivo de uma autarquia só cessa funções quando o executivo da mesma autarquia toma posse para o mandato seguinte. Nós poderemos vir a ter uma situação em que a mesma autarquia originária tenha a manutenção do seu exercício de funções parcial a seguir às eleições. O que é que eu estou a dizer? Uma união de freguesias atual que desagregue, vamos imaginar,
uma das freguesias toma posse, das novas freguesias toma posse e a outra não. Como é que não toma posse ainda ou não toma posse de todo por alguma razão? Nós também sabemos que a formação dos executivos, há juntas de freguesia que se arrastam meses ou até anos sem que se forme executivo. E, portanto, nós temos de pensar nesta possibilidade. O que é que acontece se um determinado executivo atual ficar, vou já terminar, Sr. Presidente, ficar com funções parciais e como é que pode operar, por exemplo, a divisão de património ou a afetação de recursos humanos num caso como este? Parece-nos que o mais prudente seria manter funções para o executivo anterior para não haver esse vazio, mas questionava se é exatamente isso que está a ser pensado ou não. Não está na lei nestes termos, não. Aliás, nós alertámos na altura. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro dispõe de até 4 minutos para responder. Eu pedia que dessem condições ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A questão que coloca é uma possibilidade prática. Nós vamos apurar, ver se ela tem solução face à lei existente. Se não tiver solução face à lei existente, é uma possibilidade, é arranjar solução legal no decreto-lei que nos propomos agora fazer para suprir lacunas ou insuficiências da lei atual. E, portanto, veremos se justifica encontrar solução para essa previsão que colocou. O princípio parece-me aquele que disse, quer dizer, não pode haver vazio. E até que algum executivo esteja em funções, estará em funções o executivo anterior. Há de ser essa a regra, quero acreditar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não sei se o Sr. Deputado único do JPP está online. Está noutra reunião. Está noutra reunião, então prosseguimos para a segunda ronda. Temos neste momento 6 inscrições e dava a palavra à Sra. Deputada Olga Freire, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se vou conseguir em 2 minutos dizer aquilo que gostaria de dizer, porque nem sei muito bem qual é a pergunta que vou fazer no final ao Sr. Ministro, mas gostaria de dizer 2 ou 3 coisas antes disso, que é assim. Nós temos aqui grupos parlamentares que foram ausentes em todas as reuniões do Grupo de Trabalho e, portanto, agora chegam aqui, arrogam-se em que estão muito inteirados das coisas e até solicitam a inconstitucionalidade da Lei 25A, que, felizmente, a Sra. Provedora de Justiça decidiu não dar provimento. Depois também falam das freguesias desagregadas não ter instalações ou não ter pessoal. Era regra obrigatória, Sr. Ministro, que tivessem pelo menos um funcionário e uma sede. Portanto, eu incomoda-me, depois de um processo que teve tanto tempo parado nesta Assembleia, na legislatura anterior conseguiu-se finalmente, em muito pouco tempo, cumprir a lei e, portanto, o grupo parlamentar do PSD não admite que um grupo parlamentar que não compareceu em todas as reuniões do grupo de trabalho, na análise, na discussão, faça ilusão a uma irresponsabilidade ou falta de seriedade e respeito pelo dinheiro que é público. E depois, Sr. Ministro, provavelmente haverá deputados que aqui não sabem, mas só a remuneração do Sr. Presidente de Junta é que é pago pelo Orçamento de Estado. Todas as outras despesas com os eleitos são suportados pelo Orçamento da Freguesia. E também é verdade que as freguesias grandes, que direi eu que são as de Vila Nova de Gaia, as de Matosinhos, que tinham direito, porque são muito grandes, a ter um presidente de junta a tempo inteiro, mais dois vogais a tempo inteiro, se calhar, agora com um novo número de eleitores que têm, provavelmente não terão direito a ter estas despesas. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro é se entende que o dinheiro que eventualmente se vai pagar aos presidentes de junta... Quero, por favor, terminar.
realmente vai ser significativo no Orçamento de Estado, porque quando foi da agregação, a diminuição da despesa não foi relevante. E depois também, Sr. Ministro, não tendo diretamente a ver com o Orçamento de Estado, perguntar o que é que o Sr. Ministro acha das senhas de presença da Assembleia de Freguesia serem apenas 13 euros, ou um secretário ou um tesoureiro de uma freguesia com a responsabilidade que tem, não só criminal, pessoal, ser de cerca de 300 euros. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, quero dizer-lhe que foi honesto, foi sincero e só prova que efetivamente o Chega tinha razão quando requereu estas audiências da ANAF, da DGAL, do Sr. Ministro e da Secretaria da Administração Interna. Está comprovado, deparámos-nos com dificuldades práticas, as palavras são suas, efetivamente há um problema e é preciso mexer na lei. Está tudo dito. Aqui não há ironia, nem há nada. O coerente e o adulto na sala foi o Chega. O Chega mudou o voto porque, efetivamente, tínhamos freguesias que se constata agora que não cumpriam com os requisitos. O Sr. Presidente da República... Sr. Presidente, pode parar o tempo, se faz favor? É que normalmente isto acontece comigo. Respirem. Sei porquê. Sr. Deputado, quer... Eu não interpelo ninguém, não incomodo ninguém. Sr. Deputado, pode prosseguir, se faz favor. Vou tirar esse estágio também. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá. Ainda não está, pois não? Não, assim é fácil de contar tempo. É que já no início nós ficámos sem aquele tempo que não concordamos e vai ser o partido mais prejudicado. Apesar que tivemos uma atitude muito nobre. Dizer o seguinte, as afirmações foram do Sr. Ministro e eu dou-lhe os parabéns por isso, por estar a ser honesto e sincero. Mal é do político ou do governante ou do deputado que não enxerga o que está à vista. Portanto, temos que mexer na lei. Já o tinha dito a Secretaria ADGAL que tínhamos que fazer uma norma transitória para que efetivamente corresse tudo bem. E isto advém do que eu estava a dizer no meu raciocínio, que efetivamente o Chega mudou a sua posição de voto porque houve processos que não cumpriam com os requisitos em lei. Estava à vista. O Sr. Presidente da República alertou, nós alertámos e mudámos de abstenção para um voto contra. Agora, Sr. Ministro, objetivamente, para ajudar também no processo, porque também acompanhei o PRR, imagine-se um Presidente... 2 minutos e 6. O Sr. Deputado do PSD teve 2 minutos e 50. Eu levo com... Obrigado, Sr. Presidente. Eu disse exatamente aos 2 minutos e 6... Objetivamente... Só para esclarecer, eu disse exatamente aos 2 minutos e 6 ou 10, a Sra. Deputada do Olga Freire, queira por favor terminar, e deixei a ir até como estava a deixar assim. Agora, eu tenho que, quando passam os 2 minutos, que é o tempo regimental, eu tenho que alertar que o tempo já foi ultrapassado. E por isso eu agradeço que termine com a maior brevidade possível. Vou terminar, Sr. Presidente, mas eu também agradeço, já o que aconteceu nas outras audiências, que os seus deputados respeitem o deputado que está no uso da palavra. E o Sr. Presidente tem que interpelar. E esta não faz parte da minha intervenção. Ou então terei que fazer exatamente o mesmo, para tirar o raciocínio às pessoas, porque interessa não dizer ou não escutar as verdades. Senhor Ministro, o que é importante é que um Presidente que esteja em final de mandato, com 3 mandatos de 12 anos, e que tenha concorrido ao PRR para uma creche, para um lar, está como Presidente da Comissão de Extinção, está como Presidente da Comissão de Instalação. Eu alerto que este é um dos maiores problemas se nesta União de Freguesias não se cumprir com este procedimento que está em lei. A verdade é que vamos ter muitos problemas. Este é um deles. Dizer-lhe o seguinte, é nos divórcios, é na separação de funcionários e de imobiliário que efetivamente se vai conhecer os processos que estavam coxos e bem coxos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista. Dispõe de até 2 minutos. Tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, desta vez, caríssimo deputado, eu não intervi, tive a ouvi-lo atenciosamente, só parou porque quis, mas não foi por nós.
Desta vez não foi por nós. Eu gostava de dar duas considerações que me parecem importantes. O contributo do Sr. Ministro no sentido de darmos um passo em frente a nós, parecia que tinha que ser assim, porque quando se faz uma lei geral e abstrata é isso mesmo, os pormenores da operacionalização, isto é perfeitamente normal, não é padrão unicamente desta lei, falta aí a decretos regulamentares, decretos-leis interpretativos e coisas dessas, isso é o que não falta no universo jurídico português. Agora, há uma coisa que quem teve contra este processo foi a Iniciativa Liberal, teve sempre a mesma posição, e foi o Chega que mudou de posição. Eu até fico assim a pensar, porque é que o Chega vai concorrer às freguesias desagregadas? Mas não sei, porque vai concorrer? Porque, na nossa perspectiva, as freguesias desagregadas, com um Presidente de Junta que vai ganhar, meio tempo, estamos a falar de menos de 700 euros líquidos, e que está próximo das populações, vai ajudar, porque grande parte deste processo de desagregação resultou de uma má agregação, onde foram deslocados executivos e as pessoas ficaram mais longe do centro de decisão. As pessoas deixaram-se de rever na sua freguesia porque não estava próximo. E daí estas manifestações de vontade, o artigo 25 da 39, para revertermos parcialmente este processo. É disto que estamos a falar. Despesa pública não, Sr. Deputado. Investimento nas pessoas, investimento no território, que nós bem precisamos disso. E mais, na nova Lei de Finanças Locais, este é um ponto que vai ter que ser visitado, é a remuneração, seguramente, primeiro as transferências para as freguesias e para os municípios, mas para as freguesias, e obviamente também a componente remuneratória destes autarcas. Por isso, conscientes que o passo, termino já, Sr. Presidente, conscientes que o passo foi importante, disponíveis para colaborar nesta fase final do processo e entendemos que este processo é no caminho positivo para se fazer justiça às populações que na lei de 2013 não foram tidas nem achadas em relação à agregação que foi feita. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Chega, Sónia Monteiro. Sr. Deputado Filipe Melo. Não estava inscrito. Não, eu pensei que ia a todos os partidos, não me inscrevi. Normalmente roda, mas também não importa ser a seguir. Se o Sr. Deputado se quiser, vamos lhe dar a palavra, mas como não estava inscrito... Fui eu que não me inscrevi. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito rápido, só porque, para concretizar um pouco do que referi há pouco, nós levantámos alguma objeção no grupo de trabalho relativamente à existência das comissões de extinção. Exatamente por causa disso, as comissões de extinção não têm, do ponto de vista jurídico, competência para praticar uma série de atos que vão ser necessários praticar neste momento. Do nosso ponto de vista, isto vem introduzir um ruído em relação àquilo que são os executivos de junta em funções. E, portanto, se por acaso não houver posse do executivo da junta, ou da Assembleia, a posse é da Assembleia de Freguesia, a posse da Assembleia de Freguesia e, consequentemente, a formação do executivo de junta na sequência das eleições a realizar em outubro, nós vamos ter um problema aqui, porque para as questões que têm a ver com a desagregação, quem é competente é a Comissão de Extinção, que também se mantém em funções até todas as freguesias estarem, é verdade. Mas para pagar salários ou para executar obrigações contratuais é o Executivo da Junta. Do nosso ponto de vista é muito negativo que existam estas duas, que exista esta separação. Achamos que a lei não devia ter instituído, a Comissão de Extinção não acrescenta nada a não ser confusão e, portanto, aquilo que alertamos é para que, se houver necessidade de clarificar alguma matéria, porque a Comissão de Extinção não tem natureza jurídica para poder praticar atos, quer do ponto de vista contratual, quer do ponto de vista, por exemplo, formal, de aberturas de contas ou por aí fora. Terá de ser o Executivo da Junta. Era este alerta que eu deixava. Esta Comissão obrigado, de Extinção, Sr. Deputado. nunca percebi esta Comissão de Extinção. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Não, mas tem efeitos eleitorais, porque em alguns sítios estão a fazê-las monocolor. Já terminou a sua intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que
desde o início, a posição da Iniciativa Liberal tem sido bastante clara. Fomos contra desde o início, desde que este processo se iniciou há 2 legislaturas atrás, exatamente porque um melhor poder local não é necessariamente mais poder local. Aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas não é o número de freguesias, é a qualidade dos serviços públicos que as freguesias conseguem prestar. E não existe nada que nos diga que ter mais freguesias vai resultar em melhores serviços. Muito pelo contrário, aquilo que sabemos é que economias de escala são positivas e que, basicamente, a qualidade dos serviços depende de boa gestão de recursos e de eficiência administrativa. E, infelizmente, este processo de desagregação de freguesias não veio resolver problemas, veio apenas criar mais cargos e mais estruturas sem garantir necessariamente melhores serviços. E não nos enganemos, cada nova freguesia vai ter custos, não são apenas salários, são instalações, são prestações de serviço e são custos que acabam por depois ser desviados daquilo que verdadeiramente interessa, que é servir as pessoas. E, portanto, e terminando, para dizer apenas que, de qualquer forma, e obviamente tendo este processo sido aprovado pelo Parlamento, da nossa parte e da parte da Iniciativa Liberal, obviamente vão poder contar com todo o esforço para que, no fim, este processo corra bem, resulte, porque o que interessa é que o poder local funcione e cá estaremos para fazer esse escrutínio e com toda a seriedade e com toda a responsabilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e quem o acompanha, os Srs. Deputados. Sr. Ministro, uma questão muito simples, muito rápida e direta que lhe queria colocar. O orçamento aprovado o ano passado para este ano em curso para as freguesias foi aproximadamente 374 milhões de euros. E eu pergunto-lhe se, com esta desagregação, tem ideia de qual vai ser o orçamento que vai ser proposto para o próximo ano. Isto porquê? Certamente, com a desagregação, o orçamento vai subir. E eu relembro que, em 2011, uma das medidas que a Troika impôs foi precisamente a redução do número de freguesias e daí esta agregação de freguesias. Certamente porque considerava que existia ali algumas gordurinhas que era preciso tirar. Era preciso emagrecer a estrutura do Estado. E agora, eis que vamos voltar a engordar, com mais cargos políticos, com mais funcionários, com mais instalações, com mais serviços, com mais essa coisa toda. E com mais custo para o erário público, sem repercussão direta a favor do cidadão. Portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro, tem ideia já pensou, já fez cálculos de quanto é que vai pedir ao seu homónimo das Finanças para lhe aprovar de aumento para 26? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento assim o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. A desagregação das freguesias, peço desculpa, é um tema que mexe com o coração dos territórios. São mais que divisões administrativas, são histórias e identidades necessárias e próprias. O Chega não está contra a vontade da população, mas também não daremos carta branca a processos mal preparados, apressados ou politicamente manipulados. É precisamente por isso que hoje nos encontramos nesta audiência e, neste sentido, coloco algumas questões. Como é que é garantido que estas desagregações não irão fragilizar ainda mais as prestações dos serviços públicos em freguesias com pouca capacidade financeira ou com envelhecimento populacional? Está previsto algum tipo de apoio extraordinário às freguesias que desagregam para compensar os custos de transição e reorganização administrativa? Como é que o Governo pretende assegurar
que a desagregação não será usada como um instrumento de manipulação político-partidário. Sr. Ministro, nós queremos soluções e não manipulações. E o Chega está sempre ao lado da população. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu confesso que farei uma pergunta final, mas na verdade pedi estes 2 minutos para constatar que de 3 intervenções do Chega nesta segunda ronda conseguimos ouvir 3 coisas diferentes. O primeiro deputado disse que o Sr. Ministro, aliás, falou de um assunto que nunca falou nesta reunião, que provávamos que havia freguesias que não estavam em condições de avançar com o processo. O segundo deputado falou dos gastos que íamos ter com as freguesias como motivo para o voto Chega. E a terceira deputada falou da questão dos processos que não correm bem, e, das freguesias, as despesas e os processos. E, portanto, eu pergunto-me, à vontade, o meu raciocínio não se corta, ao contrário de outros deputados. Posso continuar a falar. E portanto, eu pergunto-me, finalmente, o que é que o Chega quis com estes requerimentos, para além de fazer barulho e para além de descredibilizar o povo que quis esta desagregação de freguesias e que fez esta desagregação de freguesias, porque houve alguém aqui neste Parlamento, praticamente todos os grupos parlamentares, que respeitaram a vontade do povo. E eu não estou a falar, eu conheço a posição da Iniciativa Liberal, que é coerente desde o primeiro momento, portanto nem me coloco, nem vou falar sobre a posição que é a mesma. Falo mesmo de quem, desde o primeiro processo, foi totalmente incoerente, para no fim fazer este espetáculo muito triste, em que nem sequer alinha argumentos para tentar justificar uma posição. Esta é a verdade, porque eu estava aqui, até estava aqui a pensar, se calhar fui eu que, pronto, passou-me ao lado, porque eu estava aqui a perguntar até aos meus colegas que estiveram no grupo de trabalho que proposta é que o Chega apresentou quando estávamos a fazer a lei, porque eu ouvi o CDS na comissão. O que eu não ouvi foi o Chega. Eu não vou dizer que foi por falta de competência para fazer a lei. Portanto, foi só por desprezo a este processo e ao povo que diz aqui que quer respeitar. E, portanto, sobre a forma como cada grupo parlamentar se posicionou num projeto que não é mais do que respeitar a vontade do povo, estamos esclarecidos sobre a posição de cada grupo e as vossas intervenções, todas elas contraditórias, mostram isso mesmo. Sr. Ministro, o que lhe pergunto é uma coisa muito simples. Confirma-nos aqui que, tal como colaboramos todos, ou quase todos, para garantir a vontade do povo num processo sério, responsável, onde se fez um projeto de lei entregue a todos os partidos e onde o Chega não disse um ai, se também contamos com o Sr. Ministro para, neste processo de colaboração, obviamente para limar as questões que é preciso limar e onde o PS quer ser parte do processo, também contamos consigo para fazer este processo participado a bem do povo e um processo que seja bom para o povo. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar, o Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega. Obrigado, Sr. Presidente, e aproveito também para fazer umas considerações. E, efetivamente, o Chega respeita a vontade popular, ao contrário do PS, que ainda não respeitou bem a vontade popular das últimas eleições. E, respondendo ao Sr. Deputado Jorge Botelho, o Chega irá concorrer a essas freguesias que foram desagregadas porque respeitamos democraticamente a decisão que foram tomada como respeitamos todas. Ao contrário do PS, que às vezes tem alguma dificuldade em fazer esse respeito pela decisão popular. Depois também, dentro do Partido Chega, há várias sensibilidades. Diga-me se das várias sensibilidades alguma foi mentira do que nós dissemos aqui. Há problemas, estamos a fazer, como nós podemos ver destas audições que fizemos ao longo deste tempo, estas várias audições provaram que, eventualmente, se não fosse o Chega a trazer este tema a debate antes das férias, íamos lembrar disto lá para setembro, outubro, quando tivéssemos todos ao tio, a ver quem é que vai pagar. O PS gosta muito. Eu continuo a falar na boa, eu não tenho problema nenhum em que estejam a falar por cima de mim, porque fica gravado é o que eu estou a dizer, não o que vocês estão a dizer. Por isso, o PS gosta de legislar e depois quem está lá na freguesia, desculpem uma cidade, que se amanhe com a lei que lá aparece. E não pode ser assim, porque, ao contrário do que foi dito aqui, as freguesias grandes não é que têm milhares de pessoas, é as freguesias, por exemplo, do meu distrito, que têm menos de 150 eleitores e têm um território onde cabe o Conselho de Castelo Branco. Não é? Esta é que a gente tem que se preocupar também, não é só com os grandes centros. Depois também faz alguma confusão de vir aqui partidos bater com a mão no peito com uma iniciativa liberal e depois vai coligado nas freguesias com o PSD. Quer dizer, batem com a mão no peito, mas depois vão coligados. E depois falam da incoerência do Chega. Isto realmente é uma situação que é curioso. E gostava de pedir ao Sr. Ministro, concretamente, que é
Falou há pouco que vai ser feito durante esta semana o contacto com as... Se é possível, depois fazer chegar à Comissão o mais breve possível, eventualmente sem dizer só o número de quantas é que conseguiram fazer a Comissão de Extensão e quantas é que já têm as comissões de implementação da freguesia, se nos podia fazer chegar esses números para nós também termos a consciência da realidade, porque efetivamente nós, como o Sr. Ministro disse, também ouvimos o diz que disse de situações de freguesias, mas não sabemos quantificar se existe 10 com problemas, 20, se é só uma, e nós é que estamos a fazer aqui uma tempestade, mas como já percebemos, não. O Chega trouxe aqui um problema que vimos que existe. O problema é que só se ia levantar para o problema no dia das eleições à noite. E nós quisemos antecipar para conseguir colmatar o problema antes de ele existir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta intervenção terminamos as intervenções. Vou falar agora, passar a palavra ao Sr. Ministro. Pedia que me dessem condições. Muito obrigado. Vou passar então a palavra ao Sr. Ministro. Dispõe de até 18 minutos. Sr. Presidente, vou ser muito contido, como exige a produtividade do país. Assistimos com muito interesse ao debate que se estabeleceu entre as diferentes bancadas sobre o processo. Registrei algumas poucas perguntas e procurarei responder-lhes. Uma tem a ver com perguntaram-me sobre o que é que eu achava do valor das senhas de presença dos nossos autarcas de freguesia. Alto ou baixo? É baixo. Depois, quanto ao custo orçamental para as freguesias deste processo, eu ia pedir ao Sr. Presidente que, não sei se me é legítimo isto, fizesse chegar à Sra. Deputada Filipa Pinto, que há pouco disse aqui que tinha sido escasso o apoio, a transferência para as câmaras municipais em 2025, e eu disse que eu não queria comprometer-me com as décimas, mas tinha a certeza que o aumento para as freguesias tinha sido superior a 10%. Entretanto, pude apurar que o aumento foi de 13,5%. É um valor assinalável quando a inflação foi inferior a 3%. Este aumento real de mais do que 10% na transferência do Estado para as freguesias. Eu não sei ainda, evidentemente, qual vai ser a dotação a inscrever no orçamento para 2026, na transferência para as freguesias. O orçamento está a ser preparado neste momento, não sei, nem é possível saber, mas, evidentemente, o critério será muito simples, é cumprir a lei das finanças locais e, assim, é esse valor que estará inscrito no orçamento do Estado. Nós não vamos fazer nenhum apoio extraordinário às freguesias que se desagreguem, nem vamos penalizar, nem vamos beneficiar as freguesias que se desagreguem. O processo deve ser neutro, exceto no que se refere à componente de salários dos autarcas. Registrei com agrado enfim, a disponibilidade expressa pelo Partido Socialista e também pelo Partido Chega e pela Iniciativa Liberal, os outros para colaborar com o Governo na preparação do decreto-lei. Não refiro aqui o PSD e o CDS porque presumia esse apoio. E quanto ao pedido final que faz o Sr. Deputado João Ribeiro para dar conta do resultado da auscultação que vamos fazer junto às uniões de freguesia, eu acho que uma boa oportunidade será justamente no momento em que reunirmos sobre o decreto-lei que vamos fazer para resolver os problemas subsistentes. Nessa altura daremos conta de qual é que foi o estado que encontramos na auscultação a fazer perante junto das freguesias. Antes de passar a palavra, com a sua autorização, Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado, para ele poder dar mais algumas informações, eu queria só salientar perante todos os senhores deputados o seguinte. Julgo que é possível e é visível que nós vamos poder passar a uma fase de boa cooperação para encontrarmos um decreto-lei que resolva os problemas
das pessoas que não crie dificuldades adicionais a quem já as tem. As juntas de freguesia vivem situações difíceis, é um lugar muito penoso, como todos sabem, e seria útil que este decreto, podermos criar o ambiente propício a que o decreto-lei vá resolver os problemas das pessoas. Temos que ter um grande respeito pelo trabalho dos autarcas das freguesias e eu folgo em registar este assentimento da Comissão Parlamentar do Poder Local a poder trabalhar de forma empenhada, séria e leal para encontrarmos as respostas, porque o pior que podia acontecer é que o Parlamento estivesse a criar problemas às freguesias em vez de os ajudar a resolver. E eu folgo em ver que há esta disponibilidade do lado dos senhores deputados para chegarmos a uma boa solução. E se o Sr. Presidente me der licença, eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para completar as minhas informações. Com certeza. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito obrigado. No fundo, para também transmitir aqui aquilo que é o sentimento da Secretaria de Estado, enfim, sob a tutela do Sr. Ministro, e dizer que a DEGAL, como já aqui foi referido, e já tive a oportunidade, o Sr. Diretor-Geral já teve a oportunidade de estar aqui com vocês, está a fazer o trabalho que deve fazer, estamos a fazer o levantamento, depois daremos conhecimento aos senhores deputados, iremos apresentar e articular as propostas de diploma legal para resolver os problemas que, entretanto, surgirem na parte operacional, de referir que já estávamos a fazer isso mesmo antes de ter recebido qualquer requerimento. Aliás, assim que o Governo tomou posse, tive a oportunidade de reunir com o Sr. Diretor-Geral da DEGAL e iniciar esse processo. Posteriormente recebemos o requerimento do Chega e cá estamos a prestar todos os esclarecimentos. Em relação a uma questão que surgiu, que penso que foi a única nesta fase final que o Sr. Ministro já tinha abordado, que é nós iremos cumprir a Lei das Finanças Locais, portanto, respondendo ao Sr. Deputado Filipe Melo, obviamente que iremos cumprir aquilo que está na Lei das Finanças Locais. E depois concluir, enfim, reafirmando aquilo que o Sr. Ministro já tinha afirmado e muito bem. Eu tenho a certeza que cada cêntimo investido no pagamento das remunerações, das parcas remunerações, diria eu, dos autarcas, é um investimento no território. Para o ano farão 50 anos das primeiras eleições democráticas para as autarquias locais e eu não tenho qualquer dúvida em afirmar que hoje Portugal está melhor porque teve autarcas, teve homens e mulheres que deram o seu contributo. Muito obrigado. Muito bem. Com esta intervenção terminamos o nosso primeiro ponto. Eu vou interromper os trabalhos por 5 minutos só para acompanhar o Sr. Ministro à saída e retomamos já com o ponto número 2.